Alô? Alô? Planeta Terra chamando, Planeta Terra chamando. Aqui quem fala é a Bruna Apro, falando diretamente do mundo na Lua, onde tudo pode acontecer. E eu vou falar nesse vídeo hoje aqui como que vocês vão magnetizar um divino masculino. Mas antes de falar sobre o conteúdo de hoje, eu preciso que você se inscreva, curta e compartilha. Se você já faz tudo isso, muito obrigada por estar aqui. E outro recado, faço serviços individuais, então tem a mentoria individual, no qual vocês vão falar sobre o processo de despertar, o processo de dinâmica, o processo que vocês estão passando aí espiritual e de consciência, tá bom? E se tiver alguns aspectos que vocês não estão conseguindo ver aí no consciente, eu faço a leitura de registros akáshicos para trazer a consciência de aspectos aí do seu campo do inconsciente que precisam ser trabalhados no aqui e no agora, tá bom? Então precisou, chama aqui embaixo. Então eu quero falar sobre como hoje, né, magnetizar um divino masculino, não apenas numa dinâmica de chama gêmeas, né, mas num contexto geral, né, de como magnetizar uma energia masculina saudável para relacionar conosco e, obviamente, quem está numa dinâmica de chama gêmea, também para magnetizar novamente a energia masculina aí da sua contraparte, beleza? Então, assim, lembrando que estamos passando por né, um despertar de consciência e espiritual individual, no qual nós vamos nos alinhar individualmente para nós termos dentro de nós, né, o equilíbrio das duas energias. Ou seja, dentro de nós precisamos ter o equilíbrio da energia Yin, que é a energia passiva, é a energia observadora, e o equilíbrio da energia Yang, que é a energia da ação, do foco, da disciplina, tá? Então, dentro de nós temos que ter um equilíbrio entre essas duas energias para a gente conseguir magnetizar aí no externo, né? Alguém que também tem essas polaridades alinhadas. Numa dinâmica de chama gêmea, quando a gente pensa em nos alinharmos, né? De forma individual, nós trabalhamos primeiro uma polaridade, depois nós trabalhamos outra polaridade e aí a sua contraparte também trabalha de forma oposta. Então, primeiro trabalha uma polaridade, que é a polaridade masculina, e depois trabalha a polaridade feminina. E aí vocês se encaixam e eles ou elas se encaixam também para depois se conectar aqui na matéria, beleza? Então, a primeira dica, né? São 6 dicas que eu vou passar aqui nesse vídeo. Então, a primeira dica: fazer as liberações espirituais. Então, tem muitas liberações espirituais que vocês precisam fazer no campo invisível, no campo que está, o campo eletromagnético que está no seu entorno. Então, essas liberações espirituais são divórcios energéticos, às vezes pode ter magia, às vezes pode ter pacto, às vezes pode ter chip, implante, pode ser que tenha alguma questão, né? Espiritual que está bloqueando, ou seja, energeticamente você está ainda emaranhado em alguma situação, tá? E aí você precisa desemaranhar, né? Desconstruir essa situação que você ainda está ligado espiritualmente, tá? Lembrando que no decorrer, né, do despertar ou da dinâmica, vão acontecendo coisas para vocês visualizarem que tem uma amarra energética, né, entre você e uma situação, entre você e uma pessoa, porque aí você não consegue avançar, às vezes, no seu processo, né, nos seus processos individuais, no processo também, no coletivo, né, por conta dessas questões todas espirituais. Então, essas liberações é de suma importância que vocês façam no campo de vocês, né, como eu falei, os divórcios entre ex-relações, entre, às vezes, amigo, familiares, qualquer pessoa que você sinta que você se emaranhou muito energeticamente e vocês tinham um relacionamento que não era equilibrado, que era um relacionamento mais baseado no ego do que na alma, beleza? Então, o primeiro passo é fazer as liberações espirituais. Não tem regra, tá? Vocês podem fazer de trás para frente, só o último passo que eu acho que é o último mesmo, né? O resto pode ser de forma embaralhada, não tem problema, fechou? Outra coisa, liberações emocionais. Então, nós fazemos as liberações emocionais dessa vida e de outras encarnações também,
com os espelhamentos, né? Mas também vai aparecendo situações, né? Coisas do passado que às vezes você nem lembrava, você vai começando a relembrar, você vai lembrando dessas situações, né? Que você passou, e aí você vai fazendo as liberações emocionais. Então, essas liberações emocionais pode ser através de catarses, que são essas lembranças de algo que já passou e a gente sentiu e identificou isso como uma coisa muito ruim, né, que aconteceu na nossa vida, e a gente chora, né, vem a lembrança e a gente libera através do choro, através da catarse, beleza? Pode vir expurgação também através de enjoo, vômito, ou em rituais que vocês vão fazer de ayahuasca, cacau, pode vir essas expurgações também, tá? Liberações também através de espinha ou alguma lesão, às vezes, na pele, que você, tipo, fez uma liberação emocional e logo em seguida expurgou alguma coisa na sua pele, pode vir dessa forma também, tá? E tem também, né, como eu falei, os rituais, né, que você vai ser induzido a lembrar e liberar coisas emocionais, ou também tem ferramentas que vão ajudar vocês a relembrarem coisas e situações que vocês precisam liberar do emocional e do campo de vocês, para que vocês não sejam mais aquela dor, né, aquela dor que aflige vocês e que vocês não conseguiram ressignificar, tá? Então tem essas ressignificações e a ressignificação também do auto-perdão, né? Da gente se perdoar e entender que tudo aconteceu com o nível de consciência que nós tínhamos. E também perdoar o outro, né? E deixar o outro viver conforme o nível de consciência que o outro tem também, tá? E se julgar menos, né? Se culpar menos pelas coisas que aconteceram, porque já aconteceu e aconteceu da forma que tinha para acontecer, tá? Segunda forma, né, que a gente tem que parar, ou terceira, desculpa, que a gente tem que parar para refletir. Nós temos várias personas, né, várias máscaras do nosso ego, né, várias facetas aí, né, do nosso ego. Nós somos constituídos de 97% de ego, né, e só 3% de alma. Então, o nosso ego, ele tem uma manifestação muito maior do que a nossa alma. A expressão dele, né, é muito mais presente aqui nessa realidade do que nossa alma. Então, quando a gente vai tomando consciência de como o nosso ego age, atua, né? E a gente começa a silenciar ele, né? Desprogramar e vivenciar de uma outra forma, a gente tá começando a viver mais em essência do que em ego, tá? Então, é importante a gente trazer essa consciência desses pequenos fractais, né? Perdidos aí de ego, que precisam ser associados aí, né? Ressignificados. Então, às vezes vem através de sonho, às vezes através de meditação ou através de alguns serviços também, algumas ferramentas como, por exemplo, os registros akáshicos, que vai trazer a consciência aí para vocês de um ego, né, de um fractal que está desassociado, por exemplo, e está reverberando no aqui, no agora, e ele precisa ser, trago a consciência para que vocês não façam mais dessa forma, né, e ajam com a alma e não mais com esse fractal desassociado, beleza? Outra coisa que nós precisamos fazer nesse processo, reprogramação, né, do nosso sistema de crenças. Então, quando nós vamos reprogramando as crenças, né, crenças familiares, crenças sociais, as próprias crenças com as vivências que nós passamos, quando nós vamos reprogramando essas crenças, né, liberando isso do nosso campo, nós vamos ficando mais aberto e mais expansivo ao universo, né, e ao que tem de mais importante para ser vivido do que aquelas crenças e aquelas amarras que nos deixam numa caixa e nos limitam de expandir e vivenciar o que nós queremos vivenciar de fato aqui na matéria, tá? Outra coisa, nós temos que aprender, né, a se conectar sozinhos ou sozinhas com a nossa espiritualidade, com o nosso eu interior, né? A gente precisa achar as respostas dentro da gente. Eu aqui e outros profissionais trazemos ferramentas para auxiliar vocês e é muito importante essas ferramentas porque auxilia, dá um amparo e às vezes dá uma confirmação do que está aqui dentro. Mas vocês têm que aprender a explorar aqui dentro, perguntar, questionar, porque as respostas estão aqui dentro e a paz e o amor também, beleza? Ter um alinhamento mental, então ter um mental alinhado com a sua verdade, não com o seu ego, né? Então, um mental que fica o tempo todo pensando no problema, que fica o tempo todo
inventando coisas que não vão te trazer um bem-estar, nem uma harmonia. É um mental desalinhado que está programado com o sistema ego aqui matrix. Então, quando você cuida do seu mental, né, estuda coisas edificantes, né, vê conteúdos que vão te alimentar, né, que vão trazer uma paz mais vão te trazer mais paz, né, do que caos, né, vai te levar para o seu caminho, né, e não desviar do seu caminho. Então você faz esse alinhamento mental interno, beleza? O emocional também, você identificar as suas emoções, acolher as suas emoções e acolher a sua criança interior. Então você mesmo fazer esse acolhimento e essa estabilidade emocional, tá? E o físico, cuidar dos aspectos físicos, cuidar desse corpo que foi nos dado e prestar atenção, né, de como esse corpo reage, do que ele fala, o que ele precisa, tá bom? Então, cuidar o máximo possível aqui do corpo físico. Então, como eu falei, não tem ordem, vocês podem fazer da forma que vocês preferirem, da forma que vocês quiserem, como que o campo de vocês está sentindo, né? Como vocês estão sentindo no momento, né? E você vai fazendo essas liberações aí para você conseguir o quê? Que o seu campo, você, né, tenha um alinhamento interno e um alinhamento externo e que seu campo se torne magnético, né? Porque o tema é como magnetizar um divino masculino. Então, quando você faz tudo isso com você, né, dentro e fora, você vai criando um campo magnético atrativo. E esse campo magnético atrativo, ele vai atrair as coisas para você, certo? Porque você não está mais vivendo, né, sobrevivendo com o seu sistema ego, que o seu sistema ego, o meu sistema ego, ele quer o quê? Que o universo nos sirva e ele não quer servir o universo. E quando você tem esse campo eletromagnético leve, você começa a ter uma leveza e uma paz interior e você começa a servir, né, o universo. Ou seja, você começa a ser, né, o que? A expressão de Deus, né? O amor, você começa a ser um amor e não querer nada em troca. E quando você não quer nada em troca, você só expressa o amor, né, em ações, em atitudes, em palavras, né? Você é magnético. Então você atrai as pessoas, as coisas, as situações, porque você está magnético e passivo, tá bom? Então o último passo, né? E o principal dentro de uma jornada que chama Gêmeas, ou você que quer magnetizar um divino masculino saudável, né? Independente de ser homem, mulher, né? A energia masculina saudável é você primeiro se alinhar com a sua energia feminina, com a sua energia masculina, de forma saudável, e depois ficar numa posição de observador, ou seja, numa posição passiva, né? Como que você vai atrair um divino masculino sendo passivo ou passiva, ou seja, observando o fluxo natural, não tentando mais remar contra a maré, e sim deixando o fluxo natural, ou seja, o fluxo daquele rio te levar para o caminho que você precisa trilhar. E o ego, ele quer nadar e quer manipular e quer voltar atrás, né? Para vivenciar e experienciar a forma que ele quer e ele deseja, tá bom? Mas quando você deixa o fluxo natural, ou seja, a passividade do seu ser e da sua essência, você serve o universo e aí você recebe. Então, você servindo o universo e você sendo amor para aquela pessoa que você quer magnetizar, você vai receber de forma natural, né? E talvez não no seu tempo, mas no tempo divino, no tempo que tem que acontecer aí a dinâmica de vocês ou a magnetização de você com uma outra alma afim, uma alma gêmea, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado aí a expandir um pouco a consciência de vocês e para vocês entenderem aí como vocês podem magnetizar, né, um divino masculino saudável para o campo de vocês e vocês conseguirem aí na matéria ter uma felicidade também de um relacionamento, ok? Se precisar de alguma ajuda, né, como eu já falei lá no começo, manda inbox que eu ajudo aí no despertar de consciência de vocês e a trazer aspectos que precisam ser trabalhados para o momento presente, tá bom? É isso, gente. Beijo, beijo e até a próxima.